A paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, 21 de junho de 2020. O título da lição de hoje é A Conduta do Crente em Relação à Família. O texto áureo desta lição, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo de número 33 e no capítulo 6, os versículos 1 ao versículo 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Então a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família fundamentada na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta que o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. A Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. A introdução desta lição diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Então, os membros são iguais por causa que em Cristo nós somos iguais, todavia cada um tem o seu papel definido dentro do conceito da família. Então, diante de Cristo todos iguais, mas com papéis distintos, né? Iguais, mas diferentes naquilo que tem que fazer nas suas atuações. Então, antes que Paulo comece seu discurso sobre relações domésticas, ele traz à tona novamente sua preocupação com a unidade da igreja, quando o genuíno espírito de ação de graças prevalece entre o povo de Deus,
a prontidão em se sujeitar uns aos outros na comunidade. A igualdade essencial de cada membro é produzida pela experiência comum da graça e do perdão. Fora da congregação dos crentes, há um conjunto de relações pessoais ou instituições sociais que existiam muito tempo antes da igreja histórica. Essas relações e instituições foram primeiramente fixas para cada indivíduo. Por exemplo, cada pessoa vive na estrutura da família. Nos dias de Paulo, a unidade social primária envolvia não só as relações entre pais e filhos e marido e mulher, mas também as associações entre senhor e escravo. O que significava então viver a nova vida nessas relações comuns? Fazia diferença quando a pessoa se tornava um cristão? É para uma análise da vida cristã na família que o apóstolo agora se dedica. Dois princípios direcionam o discurso de Paulo sobre o entendimento cristão das relações domésticas. O primeiro princípio é o preceito de longo alcance da sujeição mútua, ainda que em cada conjunto de associações o indivíduo de menor importância tenha de se sujeitar de uma maneira ou outra ao indivíduo de maior importância, conforme capítulo 5, versículo 22 e 6 de 1 a 5, há também a responsabilidade para o de maior importância. O segundo princípio é que em cada conjunto de relações a obrigação fundamenta-se na ligação do crente com Cristo, capítulo 5, versículo 22 e também capítulo 6, dos versículos 1 ao 5. É estar no Senhor que compromete o crente com este tipo de vida. Esta sujeição mútua não é o mesmo nível de compromisso que o crente tem que fazer com o Senhor. O grau de subordinação exigida nas áreas é determinada pela obediência e submissão do crente a Cristo. Paulo acredita que se a graça do Senhor viceja na igreja, nada mais natural que os crentes prosperem na vida de relações estreitas de família e individual. Esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a conduta do crente como marido. O segundo tópico é a conduta da crente como esposa. E o terceiro tópico é a conduta do crente como filho. Então, esta lição tem como objetivo geral mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. E os objetivos específicos são 3. Refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada com a Igreja de Cristo. E terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Primeiro tópico, a conduta do crente como marido. Este primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. Primeiro subtópico, o papel do marido como líder da família. O segundo subtópico, o amor como elemento primordial. E o terceiro subtópico, o cuidado do marido à esposa. Capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Então, o primeiro subtópico, aqui a gente observa que Paulo ele enaltece o relacionamento conjugal quando ele faz uma comparação entre o casamento de um homem e uma mulher com Cristo e a sua igreja. Então, o primeiro subtópico é o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então veja que aqui o apóstolo Paulo ele vai mostrar essa hierarquia que existe, esse princípio de autoridade que existe dentro do lar.
baseando no princípio de autoridade que há de Deus sobre Cristo. Isso porque em todos os evangelhos nós vamos encontrar Jesus dizendo que veio para cumprir as ordens do Pai, né? Estava sob a autoridade do Pai. Então, o primeiro relacionamento humano mencionado também é o mais íntimo, no qual a plenitude do Espírito Santo deve ser manifesta, é o relacionamento conjugal. Sobre 1 Coríntios 11:3, Donald S. Metz diz: uma tripla hierarquia de relacionamentos para confirmar seu ensino de que as mulheres deveriam usar véu durante o culto público. Paulo sugere 3 níveis de relacionamentos. O menor nessa escala é o relacionamento humano entre marido e mulher. Em seguida, aparece o relacionamento mais elevado: Cristo é a cabeça de todo varão. E enfim vem o supremo relacionamento: Deus é a cabeça de Cristo. Moody diz: em primeiro lugar, Paulo faz ver que na ordem divina a mulher está sob o homem. Isto naturalmente não implica desigualdade de sexos. Gálatas 3:28 e Efésios 1:13. 3. Subordinação nem sempre envolve desigualdade. A posição de cabeça não é a mesma que a posição de senhor. O homem é a cabeça da mulher, como o pai é a cabeça do filho. Paulo usa a palavra grega kephale em seus 2 significados, cabeça e chefe. A expressão grega literal usada neste texto para mulher tem o sentido de esposa. Paulo está ensinando que assim como Cristo tem autoridade, em grego é o digno de honra, sobre o homem, Colossenses 1:18 e 2:10, e por isso deve ser honrado, tanto no sentido de receber quanto de agir com honradez, assim também o marido tem uma posição de autoridade no lar e deve, portanto, ser honrado pela esposa. Vale ressaltar que esta honra, este princípio de autoridade que o homem exerce sobre a mulher, ele só exerce pelo princípio mais importante, que é o amor. Uma vez que há amor entre marido e mulher, aí essa sujeição, né, se torna mais fácil e se torna aceitável por parte da esposa. Segundo subtópico, o amor como elemento primordial. O marido, além de líder, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, 5:25 de Efésios. Isso implica a prática do sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, Romanos 5:8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. João 15, 12 e 13. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, veja que Paulo, ele refere-se ao amor que o marido deve ter para com a sua mulher. Deve ser um amor sacrificial, deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela. Crisóstomo se espraiou admiravelmente nesta passagem. Vide a medida de obediência, escuta também a medida do amor. Quer que sua mulher lhe obedeça como a igreja obedece a Cristo, preocupe-se por ela, assim como Cristo se preocupou com a igreja. E se for necessário que deva entregar sua vida por ela, ou ser despedaçado, ou suportar o que for, que não fuja disso. Cristo levou a igreja aos seus pés por sua grande solicitude, não pelas ameaças e temor ou coisas que o valha. Esta mesma deve ser a sua conduta com respeito à sua mulher. Tem que ser um amor purificador. Cristo purificou e consagrou a igreja pelo lavar da água no dia em que cada membro fez sua profissão de fé. Todo amor
que, em lugar de refinar o caráter, o torna mais grosseiro, que necessita do engano, que debilita a fibra moral, que torna mal uma pessoa, não é amor. O amor verdadeiro é grande purificador e limpador da vida toda. Então é esse tipo de amor que o marido deve devotar à sua esposa, se quer que ela seja submissa a ele. Terceiro tópico, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isto implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Então, o cuidado que o marido deve ter para com a sua esposa. Há duas verdades que se relacionam com o cuidado do marido para com a sua esposa. Primeiramente, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. É lógico que não se trata do amor do corpo físico. O marido deve amar a esposa como sendo seu próprio corpo, como parte do seu eu total, e não como outro ser que lhe é externo. A unidade da relação é total, que quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. O marido e a esposa são partes complementares de uma personalidade. Em segundo lugar, quando o marido pensa em sua esposa como parte dele, como a própria carne, ele instintivamente sustenta a esposa, protege-a e cuida eternamente dela. Ele age da mesma maneira que Cristo, que ama e cuida de nós como membros de seu corpo. Então, o verdadeiro marido que ama a sua esposa, ele vai cuidar dela com carinho e com ternura, assim como Cristo cuida da sua igreja. Que ele seja sempre o maior exemplo, né, a ser seguido. Segundo tópico, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Então, este tópico também está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico é o conceito de submissão cristã. O segundo subtópico é a condição da mulher cristã. E o terceiro subtópico é a reverência devida ao marido. As Escrituras ensinam, o primeiro subtópico, as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Observe que todas as coisas que Paulo diz relacionados a isso, ele diz que tem que ser dentro do temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a subordinação tem que ser no temor do Senhor, então isso é algo que se torna uma fonte de sabedoria, né, para quem pratica. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso da esposa, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, veja que hoje estamos vivendo aí os dias em que há alguns segmentos, né, os segmentos feministas, marxistas, como aqui temos na nossa lição, que acham que esse princípio patriarcal que nós temos na Bíblia é um princípio errado. Porém,
O que Paulo ensina com relação à submissão é que essa submissão tem que ser feita no temor do Senhor e mediante ao amor que o marido devota para com a sua esposa, de forma que não há nenhuma depreciação nesta conduta, porque é uma conduta que tem uma estreita ligação e um exemplo muito nítido em relação a Cristo e a sua igreja. Na verdade, isso é um privilégio, né? Isso é um privilégio. A esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido a submeter-se e de submeter-se a ele. Seu dever para com o marido inclui 1. O amor, Tito capítulo 2, versículo 4, o respeito, 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2, 3. A ajuda, Gênesis 2 e 18, 4. A pureza, Tito 2 e 5, 5. A submissão, 1 Pedro 3 e 5, 6. O espírito manso e quieto, 1 Pedro 2 e 4, e uma outra infinidade de coisas que a Bíblia menciona. Então, toda relação pessoal tem algum elemento de submissão. Na ordem natural das coisas, o marido ocupa a posição de prioridade. Paulo reconhece esta ordem natural, conclamando as mulheres a se sujeitarem. Fora da relação matrimonial, macho e fêmea são, por criação, iguais. Mas, no ambiente familiar, o marido tem de assumir certas prerrogativas divinamente ordenadas e a esposa tem de aceitar esta relação com alegria. A submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante de sua obediência a Jesus, como ao Senhor. Subtópico de número 2. A condição da mulher. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte de propriedade de um homem. Gênesis 31, versículo 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3 e 28. Veja que Jesus para um dia para conversar com a mulher samaritana, quebrando todo tipo de paradigma que era possível, né, dele ter quebrado. A questão da inferioridade, a questão da mulher ser, ainda mais a mulher samaritana, que foi numa hora imprópria buscar água. Então tinha toda uma questão que envolvia aquele momento e Jesus vai e quebra o paradigma, mostrando que a mulher tem o seu valor também na sociedade. Jesus dá valor à mulher também na sociedade em que ele estava inserido, e o Evangelho faz isso também, né? O grande erudito clássico A.W. Verhal dizia certa vez que uma das principais enfermidades pelas quais padeceu a civilização antiga foi a pouca avaliação da mulher. Na forma judia da oração matutina havia uma frase em que o judeu cada manhã agradecia a Deus por não tê-lo feito um pagão, um escravo ou uma mulher. Observe que as mulheres eram bem inferiorizadas, né? Mas o Evangelho traz à tona o grau de importância que a mulher tem, não somente na sociedade, como no seu lar e também na própria igreja. Subtópico de número 3. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. O que o comentarista está dizendo aqui? Que quando há um amor altruísta por parte do esposo, este amor vai ser recíproco para com ele. E isso vai capacitá-lo, isso vai capacitar a esposa para que ajude, para que auxilie o seu marido naquilo que for necessário. De forma que, diante das decisões a serem tomadas, o esposo não tomará essa decisão sozinha, antes vai compartilhar com a sua esposa, chegarão a um acordo e então essa decisão será tomada.
Me lembro do testemunho do pastor José Satírio, depois de 5 anos na Colômbia. Uma certa ocasião, chegou alguns pastores enviados daqui do Brasil para que ele voltasse com uma carta convite para que ele voltasse para assumir um cargo de uma posição até de um certo nível na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E ele diz que ele sentiu-se como se naquele momento Deus estivesse respondendo às suas orações. E quando ele chega em sua casa, para que a carta fosse aberta e lida, sua esposa lhe diz assim: deixa eu dizer uma coisa, você toma a decisão, eu só quero dizer o que eu penso. E ele disse: pois não, pode dizer. E a sua esposa, a irmã Nair, lhe disse assim: Deus falou conosco para nós virmos para cá. E Deus não falou que era para nós voltarmos. Não seria mais prudente nós ouvirmos Deus falar conosco primeiro? Então veja que a palavra da irmã Nair fez com que o pastor José Satírio tomasse uma outra decisão. E ele acabou ficando na Colômbia, e hoje nós temos o pastor José Satírio, um dos ministérios mais profícuos missionários na nossa América Latina, porque uma esposa dirigida por Deus deu uma palavra que mudou totalmente o cenário que ele estava pensando em seu coração. Porém, ela deixou bem claro: quem toma a decisão é você. Eu só vou dizer, mas a decisão é sua. E a decisão foi que eles ficaram, e nós sabemos muito bem como está a obra missionária realizada pelo pastor José Satírio na Colômbia. Não podia ser melhor o término do livro de Provérbios, né, no capítulo 31, versículo 10, quando Salomão diz, o autor do capítulo 31 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. Esse desfecho é importante por quê? Porque ele trata de uma mulher nobre, mostra suas qualidades como boa mãe, como boa educadora, de um caráter exemplar, que sabia auxiliar o seu marido. A mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios, ela é tão capaz e tão forte no seu caráter que é inestimável. Seu valor ultrapassa o de rubins. Ela é tão infalível na sua dedicação ao marido que a este não faltam riquezas. Não há falta de ganho honesto, nem necessidade de ganhos desonestos. Tudo o que ela faz contribui para o bem-estar do marido, porque é feito no temor do Senhor, com o objetivo de honrar o seu marido. Tópico de número 3, a conduta do crente como filho. A responsabilidade esse também está dividido em 3 subtópicos, que é a responsabilidade dos pais, a conduta requerida dos filhos e o mandamento com promessa. Primeiro subtópico: os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal, entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Então veja, a responsabilidade dos pais: ensinar os seus filhos doutrina, que significa o treinamento para o desenvolvimento do caráter. Veja que o caráter é um conjunto de qualidades que nós temos, que elas são desenvolvidas à medida em que nós vamos crescendo. Uma vez que a personalidade é uma coisa inata, então nosso caráter se desenvolve. E esse desenvolvimento de caráter dos filhos depende muito de como os pais vão trabalhar os seus filhos na sua fase de crescimento. Então a doutrina, ensinar na doutrina. E também a admoestação. E a admoestação é a instrução para que ele tenha um caráter moral ético e para que ele saiba discernir bem entre o bem e o mal.
cabe aos pais orientar os seus filhos e também impor limites, também saber dizer não quando for preciso dizer não, saber dizer sim quando for preciso dizer sim. Nem tudo pode ser dito sim, às vezes é necessário que se diga um não. Isso vai refletir lá na frente, vai ser bom para o seu próprio filho. Então, que Deus ajude a cada pai a cuidar ou a criar o seu filho no temor do Senhor, ensinando a doutrina, a admoestação, sabendo dizer sim na hora certa e não na hora certa também. Segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para esta postura é categórica, porque é justo. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Então veja que a obrigação dos filhos, o dever dos filhos, é dever dos filhos honrar os seus pais, é dever dos filhos amar os seus pais, é dever dos filhos obedecer os seus pais, porque isso é justo, é um mandamento divino. Então, a obediência, ela está relacionada ao ouvir, ao escutar, ao atender. Então, quando ouvimos e atendemos, aí então há uma possibilidade maior de se obedecer, né? E vale ressaltar sempre que os pais sempre terão autoridade, né? Porque eles já viveram muito mais que nós. O mandamento com promessa. Que mandamento é esse com promessa? Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, que é uma associação de Êxodo capítulo 20, versículo 12, com Deuteronômio capítulo de número 15, ou capítulo de número 5, versículo de número 16, salvo engano. Então aqui, veja que 5,16. Veja que aqui, quando há uma obediência, há a promessa de prosperidade e de longevitude. Quer ter prosperidade, quer ter vida longa, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, honre-o, para que o nome do Senhor também seja glorificado. E dessa forma, você vai ver que Deus vai te abençoar, de maneira que filhos que obedecem aos seus pais, de filhos que honram os seus pais, eles vivem vida longa, eles são prósperos. E é interessante notarmos que a prosperidade aqui está relacionada à vida material. Então, que Deus possa nos abençoar como filhos, né? Para que nós possamos ser sempre obedientes àquilo que nos é proposto, para que nós possamos desfrutar de um mandamento com promessa. Concluindo, a conclusão diz assim: no modo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Então veja que cada um tem a sua função. Todos são iguais, mas têm funções diferentes. Pais, esposa, filho, cada um dentro da sua função, cada um dentro daquilo que é proposto pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, para que as nossas famílias sejam sempre abençoadas e prósperas para a glória do nome do Senhor. Se esta mensagem lhe trouxe alguma edificação, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Amém.